1 Coríntios capítulo 13, verso 2 vai dizer assim: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Eu vou repetir para você: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Diga para quem está do seu lado: você precisa profetizar, mas você precisa entender o que é profetizar. Quando nós falamos de profetizar e nós não temos o conhecimento, né, do que é isso, a gente vai falar um monte de coisas de forma aleatória que não chegarão a passar do teto da igreja. A Bíblia vai dizer que o povo pereceu por falta de conhecimento. E esse perecer, quando você vai estudar essa palavra que foi traduzida, né, para o latim, você vai entender que não é só derrotas da vida, não é só momentos de tristeza, não é só momentos de aflição, não é só isso não. Mas você vai perceber que são coisas que Deus pode realizar na nossa vida e na nossa história, e nós não vamos alcançar, porque nós não temos o poder do conhecimento. Você está vendo os pastores saindo, mas eles estão indo lá ungir as crianças. Todo culto que você vê pastores saindo daqui, eles estão indo lá na salinha ungir teus filhos. Cadê você que deixou teus filhos lá? Teus filhos voltarão cheios de unção, nem dormirão essa noite. A Bíblia vai dizer: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, meus filhos, escute isso. Quando a Bíblia fala por não ter o conhecimento, é você não alcançar, você não atingir a potencialidade, ou atingir o todo, ou alcançar o nível máximo daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Por quê? Porque você não conhece quem Ele é, você não conhece o que Ele pode fazer, você não conhece o poder de Deus, o poder do reino dos céus, você não conhece as Escrituras. Você quer ver um exemplo? A Bíblia vai dizer que muitas coisas Ele não faz na nossa vida porque nós pedimos mal. E por que nós pedimos mal ou pedimos errado? É porque a gente pede no campo do aleatório. A gente pede segundo a nossa necessidade. A gente pede segundo aquilo que nós precisamos. E na realidade nós vamos trafegar um pouquinho aqui na palavra e você vai entender que tudo que nós vivemos e ainda viremos viver tem que exaltar, glorificar, sabe? Tem que honrar o nome do Senhor, porque senão de nada vale. É a Bíblia que vai dizer: por Ele e para Ele são todas as coisas. Então entenda o seguinte: profetizar, prever, dizer antecipadamente o que há de suceder. Vaticinar. Pastor, o que significa vaticinar? É antever. Pastor, o que significa antever? É você já ter a noção daquilo que vai acontecer antes que aconteça. É você já conseguir enxergar através do seu intelecto, da sua mentalidade, coisas que você quer que a sua família viva, você quer que a sua casa viva, você quer viver antes que elas tenham a notoriedade de acontecer. Então aprenda isso. O que eu estou falando para você é simplesmente algo humano. Nós conseguimos alcançar além, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de imaginar, ela tem uma capacidade, sabe, de se conectar, ela tem uma capacidade de ver coisas antes de acontecer. Você quer ver um exemplo? Daqui a alguns dias, dia 27 de janeiro, eu vou completar 13 anos de casado com a pastora Michele, né? 13 anos. Ela já comprou meu presente, isso é maravilhoso. 13 anos de casado. Mas eu já consigo enxergar com a minha mente, daqui a mais 12 anos a gente fazendo bodas de prata. 25 anos de casado. E eu, na minha mente, já estou numa festa. Já estou com os convidados, né? Familiares, comemorando 25 anos de casado. Mas a minha mente ainda chega mais um pouco, daqui a 25 anos, eu completando com ela bodas de ouro. Olha aí, vai ter que me aturar até lá, sabe? E a festa, eu já consigo enxergar minhas filhas, sabe, casadas, meus netos e netas, eu já consigo enxergar isso. Por quê? Porque a capacidade de entender isso é porque eu já fui numa festa de bodas de ouro, eu já fui numa festa de bodas de prata, e eu sei que isso pode acontecer. Então, se não houver nenhum empecilho no meio do caminho, quando eu falo empecilho é a morte, porque me largar, ela não vai me largar, não tem como, irmão. Já liberei a palavra. Sabe, eu já consigo enxergar.
É claro que no meio do caminho pode surgir pedras, pode surgir espinhos, sabe? Pode surgir montanhas, pode surgir barreiras para a gente tentando nos parar, tentando nos destruir, tentando não se realizar aquilo que Deus prometeu. Mas eu já consigo enxergar o ano de 2050, 60, antes dele chegar. Por quê? Porque a minha mente consegue compreender isso. Por quê? Porque eu já vivenciei isso, eu já presenciei isso. Só que quando você vai falar de profetizar, nós vamos profetizar no campo do impossível, no campo do inusitado. A gente não vai profetizar coisas que nós podemos fazer. Eu quero transportar esse instrumento para cá. Eu profetizo que você vai até ali. Não, você não vai fazer isso. O que você precisa entender é que a capacidade de profetizar é em cima do inusitado que pode acontecer e que somente os céus podem realizar. Só que aprenda uma coisa: se através da minha mente humana eu consigo enxergar o além, você imagine o que a fé pode me fazer enxergar. Você imagine o que o dom da fé pode me fazer imaginar. Então eu quero pregar sobre isso para você hoje. Nós lemos Romanos capítulo 13, verso 2, e ele vai dizer: eu posso possuir o dom de profecia, eu posso possuir o conhecimento, todos os mistérios, ciências, eu posso ter uma fé gigante para mover montanhas, mas se eu não tiver o amor, de nada vale. Eu escolhi esse versículo, e eu poderia ter escolhido outros, só para tentar te dizer que não é somente profetizar. Não é somente vir para uma conferência, ficar 3 dias e sair daqui munido de um poder ou de um emocionalismo, em que você vai chegar na tua casa, você vai profetizar e as coisas vão acontecer. E é aí que muita gente se decepciona com o evangelho. O pastor falou que era só profetizar, profetizei e não aconteceu. O pastor falou que era só liberar palavras proféticas, falei e não aconteceu. Eu estou há 1, 2, 5, 10 anos profetizando sobre a vida desse menino, desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa empresa, e não acontece. E aí você precisa entender que o dom de profetizar, ele é municiado por uma vida de intimidade com Deus. Ele é municiado por uma vida de comunhão com Deus. Ele é municiado por uma vida onde você tem o poder e a unção, a graça de Deus. Porque se não for assim, qualquer um pode profetizar. Qualquer pessoa no campo do aleatório pode erguer as suas mãos para os céus e falar. Qualquer um que sirva ou não sirva a Deus, que tenha um coração bom ou coração mau, que ande em santidade ou ande na impureza, pode só abrir a sua boca e profetizar. E aí os céus vão ter que se abrir e vai ter que acontecer. Só que a Bíblia está nos ensinando que eu posso ter o dom, a ciência, da profecia, do conhecimento, de tudo. Mas se eu não tiver uma das qualidades, que eu vou separar aqui, depois a gente fala de outras, uma das qualidades que é o amor, nada serei. Então aprenda uma coisa: o que faz a minha profecia se cumprir, primeiro, é a autoridade dos céus sobre a minha vida. E segundo, é o nível de intimidade que eu tenho com os céus. Diga para quem está do seu lado: a sua intimidade em 2025 com Deus tem que aumentar. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu não estou falando de pessoas que erram, mas eu estou falando que em 2025, para as profecias se cumprirem, você vai ter que dobrar mais o teu joelho, você vai ter que orar mais, você vai ter que ler mais a Bíblia, você vai ter que mais vir para a igreja, você que vai ter que ter mais comunhão com Deus, você vai ter que reconhecer a autoridade de Deus sobre a tua vida e principalmente, você vai ter que abandonar as tuas vontades para a vontade dos céus se cumprirem sobre a tua existência. Porque senão a gente só vai falar. E aquilo que nós falamos não teremos por autoridade para que o céu se cumpra. Você lembra de Elias? Elias vai dizer assim: não vai chover. Ele nem perguntou a Deus, ele nem falou com Deus. Ele nem orou a Deus, nem fez um propósito. Ele falou: não vai chover. Quando a verdade da intimidade, da comunhão de Elias chegou nos céus, Deus assinou e falou que assim seja. Por que Deus cumpriu a profecia de Elias? Porque Deus sabia quem ele era. Deus sabia como ele era. E Deus sabia como era o seu coração. Então aprenda: o que vai validar a tua profecia chegar aos céus e se cumprir na terra é o nível de intimidade que você tem com Deus. Não confunda misericórdia e graça com a autoridade de falar e acontecer. Tem gente que recebe livramento e fala: Deus está comigo, misericórdia e graça. Tem gente que Deus abre a porta e fala: viu, só foi eu falar, misericórdia e graça. Tem gente que fala: tá vendo? Eu caminhei, foi só eu fazer e aconteceu. Irmãos, Salmo 23, verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão
todos os dias. Mas eu vim aqui te dizer: não confunda misericórdia e graça com autoridade de abrir a janela dos céus e ver a bênção de Deus chegar sobre a tua vida. Mas eu profetizo desse altar sobre você: a partir de hoje, de 2025, você não vai ficar vivendo só de misericórdia e graça. Haverá uma comunhão extraordinária dos céus sobre a tua vida e sobre a tua existência. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar resistência. Você aumentará o teu nível de busca, você aumentará o teu nível de oração. O jejum não vai mais te causar dor, você aumentará o teu conhecimento da palavra de Deus. Você conseguirá abandonar as coisas que te afligem e que te separam da comunhão. E aí, quando isso acontecer, a autoridade dos céus será reconhecida sobre a tua vida, e aquilo que tu falar, os céus vão ter que cumprir. Você recebe essa palavra? Esse ano é o ano de Deus te dar tanta autoridade dos céus, é o ano de Deus te munir de tanta autoridade do reino de Deus, que aquilo que tu falar, o céu vai assinar e o diabo vai correr da tua frente. Agora escute isso, crente. Você precisa antever, você precisa enxergar antes. Quantos aqui já conseguem compreender o futuro extraordinário que Deus tem para fazer? Agora olha, Romanos capítulo 12, verso 6 vai dizer assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Pastor, como assim? De vez em quando a gente profetiza, a gente não tem fé para aquilo que a gente está profetizando. E aí eu volto a dizer palavras aleatórias que batem no teto da igreja e voltam. Porque se nós não temos fé para viver, como vamos ter fé para liberar uma palavra que alcance o reino de Deus e faça a janela dos céus se abrir? Então uma coisa que você precisa entender é que a tua fé é a chave de tudo. Ou melhor, é a segunda chave. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a primeira. É a segunda chave de tudo, para que a profecia se cumpra sobre a sua vida. Pastor, e o que afeta a minha fé? O que afeta a tua fé? Pessoas que estão do teu lado que não acreditam na fé que você tem. O que afeta a tua fé? Quando você projeta a tua vida ou a tua mente para esse mundo. Porque o mundo, cego não enxerga, surdo não ouve, paralítico não anda, famílias estão destruídas, casamentos não dão certo. No mundo tereis aflições. Então nós temos aprendido que nós não devemos trazer Deus para o nosso mundo, mas sim, nós devemos ir até o mundo de Deus. Pastor, me prova isso. Você vai ver em Pátimos, quando João está preso, você não vai ver Deus descendo e falando: João, estou contigo, calma, fica em paz, estamos juntos. Você não vai ver isso. Você vai ver então João sendo elevado às alturas. E quando ele chegou no reino de Deus, ele viu o rosto como se fosse de ouro. E ele vai citar: lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza. Então pega na mão desse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus, que eu quero começar a pregar. Pega na mão dele, isso. Você está na Devec Vila dos Teles, e a chuva não vai te impedir de você receber o que Deus trouxe para você hoje. Pega na mão dele, dá uma sacudida. Alguém disse lá atrás: pastor Anderson estava calminho, voltei. Cheguei aqui passando mal, mas eu falei: pastor Tuninho, quando pisar no altar, esse mal acaba. Pega na mão de quem está do teu lado e sacode. Isso, sacode com força e diz: se prepare. Não, você não está aqui, você não está aqui. Você deve estar em casa sonhando, deve estar em casa dormindo. Você não está na Devec Vila dos Teles. Você tem que gritar no ouvido do irmão: pastor, mas ele é visitante. Hoje Deus abre os ouvidos dele espirituais. Grita no ouvido dele: se prepare, a tua fé se elevará, e quando tu abrir a boca, o céu vai ter que autorizar. Então eu vou te dar 30 segundos para tu abrir a tua boca. Vai, 30 segundos para tu abrir a tua boca e começar a entender que 2025 o nível vai aumentar. Querendo o diabo ou não, querendo o inferno ou não, querendo as lutas ou não, querendo a macumba ou não, querendo a vizinha fofoqueira ou não, querendo a enfermidade ou não, querendo o casamento ruim ou não, querendo o câncer ou não, o nível da tua fé vai aumentar. E quando tu abrir a boca,
Se prepare, a janela dos céus vão se abrir. Anjo desce com a resposta, libera a palavra, e o nome dele tem que ser glorificado sobre a tua vida. O nível Pastor Leonardo, é na proporção da fé. É o que o Romanos está dizendo. Porque se você liberar palavras e não tiver para elas fé para elas acontecerem, de nada vale. Você precisa externar a sua fé. A fé para aquilo que profetizamos, para aquilo que nós necessitamos. E a bem verdade é que nós temos que trabalhar com ela. A fé nos leva a enxergar aquilo que queremos que aconteça antes mesmo de acontecer. Abraão, pega a tua parentela, pega a tua esposa, vai. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não marcou no mapa e nem deu a visão para Abraão, mas Abraão sabia quem era que estava falando. Então o que ele faz? Bora, Sara. Talvez os pais questionaram, talvez amigos questionaram, mas Abraão não quer saber. Porque se tem alguém que é conhecido como o pai da fé, é ele, Abraão. Ele não precisa de provas. Ele não precisa, sabe? Igual quando a gente vai comprar algo no mercado, aí tem a menina, o menino que fica lá com o expositor, a gente fala, dá uma provinha, ele não precisa disso. Ele reconhece a voz de quem o chamou. A fé, ela nos leva a uma dimensão de acontecimentos inusitados, sobrenaturais e surpreendentes. De vez em quando a gente conta alguns testemunhos aqui, que eu estou lendo e eu falo, só Deus. De vez em quando eu estou conversando com alguns irmãos no gabinete, aí eu glorifico o nome do Senhor e falo, só Deus é fé. Que nos faz viver coisas que o mundo não consegue entender. Coisas além da física, da química, do tempo. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2 Coríntios 5, 7 vai dizer, porque vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Eu não posso viver numa esperança pelas coisas que são projetadas pela minha visão. Eu preciso viver diante daquilo que Deus já falou que vai acontecer. Pastor, e o que vai acontecer sobre a nossa vida? Nós seremos mais do que vencedores. É por isso que eu tenho dificuldade de andar de cabeça baixa. É por isso que eu tenho dificuldade de andar triste. Por quê? Porque uma palavra profética, não de um pastor, não de uma irmã da oração, não de um apóstolo, mas da eternidade já alcançou a minha vida. Você será mais do que vencedor. Então eu preciso encher o teu coração de alegria. Porque quem está dizendo isso não é o pastor Anderson. Quem está dizendo isso não é o livro do pastor Silas Malafaia. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada. É o Deus que te ama, é o Deus que te projetou, que te formou. E é o Deus que já encaminhou todo o teu futuro e a tua existência. É Ele que está dizendo, se prepare, o teu final é com um título em cima da tua cabeça, dizendo, mais do que vencedor. Pastor, me prova isso na Bíblia. Eu te provo. Uma vez, quando ele estava sendo crucificado, colocaram em cima da cabeça dele, aqui está o rei dos judeus. Tinha gente debochando, tinha gente rindo, mas a eternidade estava glorificando, porque era a maior verdade que existia. Mas quem viu ele no primeiro dia crucificado, teve ele no terceiro dia ressuscitado. Pastor, o que significa isso? Se tu chegar hoje no teu trabalho, que está quase te mandando embora, e falar, eu sou mais do que vencedor, pessoas vão rir. Se tu chegar com o diagnóstico que você tem no médico e dizer, eu sou mais do que vencedor, a medicina vai rir. Se tu chegar no meio da tua família e eles sabem que a tua casa está um caos, eles vão começar a debochar. Mas enquanto a terra debocha, a eternidade está glorificando ao nome do Senhor, porque é a maior verdade que está sobre a nossa vida. Qual, pastor? Nós somos mais do que vencedores. Então enche teu rosto de alegria, julga
as tuas lágrimas, levanta a tua cabeça, porque quem te vê hoje não vai entender como será o teu amanhã. Hoje é choro, amanhã é alegria. Hoje é guerra, amanhã é paz. Hoje é tristeza, mas amanhã é um semblante de vitória. Então recebe essa palavra profética. Já já a realidade do futuro chega sobre a tua vida, e a terra vai entender que Deus te fez para vencer, Deus te fez para conquistar, Deus te fez para frutificar, Deus te fez para a honra e glória do nome dele. Recebe essa palavra, haverá conquista sobre a tua existência. Agora escute isso. Não é somente uma fé emocionada que você recebe, porque eu estou pregando, porque o pastor Felipe pregou, porque o pastor Miguel pregou, porque o pastor Tunim vai pregar domingo. Não. Escute isso. Olha o que Romanos capítulo 10 verso 17 vai dizer. Consequentemente, a fé vem por ouvir, ir ouvir a palavra de Deus. Deixa eu trazer um parênteses aqui, porque tem muita gente visitando a igreja. Eu preciso que você entenda isso. Eu sou pastor. Eu vou liberar palavras proféticas, mas se as minhas palavras não tiver cunho de instrução, então não serve. Aprenda uma coisa. É por isso que livros de autoajuda não podem mudar a tua existência. Eles podem te ajudar em algumas áreas. É por isso que o psicólogo não pode mudar tudo na tua vida. E se você precisar ir no psicólogo, vá. Mas tem gente com problema espiritual achando que de forma humana vai resolver. Não vai. É por isso que um coach, não tenho nada contra coach, eu vejo alguns, gosto do que eles falam, mas é para uma área da minha vida, é para alguma coisa específica. Hoje eu estava vendo e ele falava assim, vou mostrar um vídeo para vocês, que ele é um coach da área de malhação, pastor Tunim. E ele falou, de vez em quando me dá cansaço de acordar e malhar. Para quem malha de manhã como eu, irmão, só Jesus. De vez em quando o relógio, ele desperta assim, que 6 horas da manhã, quando tu olha o galo tá dormindo, e tu fala, ô galo, se tu não levanta, por que eu vou levantar? E aí ele estava falando, vou te mostrar então por que você precisa levantar. Aí ele bota a imagem de um menino que eu sigo, deficiente, síndrome de alguma coisa que eu não me lembro. As mãos tremem, os pés tremem, ele não consegue andar direito, não consegue falar direito, mas é campeão de fisiculturismo. E sozinho fez o seu corpo ficar musculoso. E aí ele não tinha academia, porque as academias não eram preparadas para ele. Ele não tinha como comprar suplemento, porque ele não tinha dinheiro. Então o que ele fazia? Ele malhava com balde. Sabe como é que era o cardio dele? Pastor, o que é cardio? É corrida, é aquilo que te faz suar. É pregar, é cardio. Sabe como é que era o cardio dele? Subir escada e descer escada. Aí o menino fala assim, mas e aí? Isso não machuca a tua mão? Porque a parede era chapiscada de cimento, não era uma parede lisa. Aí ele falou, não, eu boto uma blusa e vou subindo com a blusa. Aí ele fala assim, tá vendo? Aí o menino fala assim, deficiência não é motivo para me desistir da tua vida. Aí eu falei, olha que maneiro. Falei, amanhã, 5 horas eu vou estar igual o Rock Balboa. Só não posso correr na rua porque tem risco de assalto. Amanhã. Mas sabe, isso pode me ajudar a mudar uma área da minha vida. Perder um pouquinho mais de peso que eu estou precisando, ganhar um pouquinho mais de fôlego. Mas nenhum coach vai fazer aquilo que 66 livros fazem. Você pode melhorar o seu corpo, você pode melhorar a sua fala, você pode melhorar o seu dia a dia, você pode até melhorar algumas áreas do teu casamento, você como pai, você como filho, mas só a palavra de Deus tem o poder de mudar a tua existência. Só a palavra de Deus tem autoridade para mudar mente, coração, alma e espírito. Então é por isso que Romanos 10:17 está dizendo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora escute isso, não é só ouvir simplesmente, não é só vir para o culto e ficar com os ouvidos atentos, não. É vir para o culto e receber a palavra com entendimento no seu coração e ter a certeza que aquilo que você está ouvindo tem o poder de mudar a tua história. Então diga para quem está do seu lado, você precisa elevar a tua fé. Agora escute isso, eu preciso repetir isso aqui, você já me ouviu falando isso 1 bilhão de vezes. A fé é baseada no caráter de quem te prometeu.
Eu tenho fé no pastor Toninho, meu amigo. Trabalhamos juntos aqui há muito tempo. Mas eu sei que o pastor Toninho não vai conseguir me ajudar em tudo. Ele vai orar por mim, ele vai jejuar por mim, mas ele não vai poder suprir todas as minhas necessidades, porque tem coisas que ele, como eu, é um ser humano limitado. Então ele vai dizer: pastor, eu vou estar contigo, mas talvez ele possa não estar. Por quê? Porque ele tem também as suas limitações. Só que quando nós falamos de fé, nós estamos falando em quem libera a fé. E a fé é baseada no caráter dele. E quem é ele? Você precisa entender isso. Olha o que Charles Spurgeon vai dizer sobre a fé. Jamais, escute isso, você precisa entender isso. Jamais convertam a sua fé em um Cristo. Que isso, pastor? Nem a considerem como se fosse a fonte independente da salvação. Encontramos nossa vida ao olhar para Jesus, não ao olhar para a nossa fé. Todas as coisas se tornam possíveis através da fé. Porém, o poder não está na fé, e sim no Deus que proporciona a fé. Pastor, o que significa isso? Tem coisa que tu está profetizando e não está acontecendo, porque tu está munido de fé, mas tu está esquecendo que a fé não tem nada a ver com a terra. E a fé só existe porque o autor e consumador da fé existe e está presente nesse lugar. Sabe por que tu profetiza em casa e alguma coisa pode acontecer? Porque quando tu pisa dentro de casa, ele pisa contigo. Sabe por que quando tu entra no teu trabalho e profetiza, alguma coisa pode acontecer? Porque quando tu entra no teu trabalho, ele também entra contigo. Sabe por que às vezes você está numa rua e você profetiza: ninguém vai me ver, o mal não vai me ver, eu não vou ser assaltado, não vão chegar os homens maus perto de mim. Não é porque você tem fé, é porque o que habilita a tua fé é a autoridade daquele que vive e reina para todo sempre. E aí quando tu fala, a palavra dele tem que se cumprir, porque ele gera por ela. Pastor, então o que se cumpre? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. Por quê, pastor? Porque ele envia anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Tu guarda, ele guarda a tua entrada. Tu sai, ele guarda a tua saída. É de dia, ele manda anjos te guardar. É de noite, ele manda anjos te guardar. É na madrugada, tu tá dormindo e os anjos do Senhor estão ao redor da tua casa. Tem gente fazendo macumba e o anjo do Senhor expulsando o demônio. Tem gente com inveja e o anjo do Senhor repreendendo o olho grande. Tem bala perdida e o anjo do Senhor desviando a mesma. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A tua fé vai aumentar, mas a tua intimidade com ele vai dobrar, vai triplicar, ao mesmo que quando você libere uma palavra, os céus reajam, porque Deus sabe que você entende quem ele é. Você não pode basear a tua profecia só na fé, é basear nele. Diga para quem está do seu lado: tem tudo a ver com ele. Eu já estou terminando. Agora, pastor Toninho, sabe por que muitas das vezes profetizamos e não acontece? Porque estamos profetizando em cima das nossas necessidades. Você quer um marido crente. Eu já falei isso aqui. Deus quer um diácono. Você quer um filho na presença para parar de te dar problema. Quem disse que filho crente não dá problema? Conversa com a minha mãe. Eu não era mais novo. E Deus está querendo um levita. Você está pedindo, minha irmã, e Deus me deu isso aqui agora, para Deus te fazer gerar no ano de 2025. E Deus está querendo o próximo pastor que vai estar aqui, ó, pregando e liberando uma palavra. Pastor, me prova isso na Bíblia, te provo. Ana vai dizer: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Por quê? Porque menina tem. Por quê? Porque mulher nessa época sem filho não tem valor. Por quê? Porque o amor de Elcana tem que dobrar. Mas quando ela entra na casa do Senhor e fala: se tu me deres, eu entrego, e ele vai ser aquilo que tu quer. Ó os céus.
agora aquilo que tu pede tem a ver com aquilo que eu preciso. Aí Deus manda, aí Deus abre a janela dos céus. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e para tu tentar compreender se aquilo que tu está profetizando tem a ver com aquilo que os céus precisam. Tu está querendo que esse marido se converta, mas é só para ele parar de mimimi. Você está querendo que esse filho se converta, mas é só para ele parar de beber. Você está querendo que essa empresa dê certo, mas é só para ter mais dinheiro na tua conta. E Deus está dizendo: os teus sonhos e as tuas necessidades não tem nada a ver com aquilo que eu quero. E não esqueça, tal comam, tal bebam, façam tudo diante da vontade dele. Não pense que Deus ele fica afligido por conta da tua necessidade. Nem pense que os céus se movimentam por conta do teu choro. A Bíblia vai me dizer que só os verdadeiros adoradores conseguem movimentar os céus. Então eu vim com o recado de Deus para dever que Vila dos Teles. Esqueça o que tu precisa, abandone a tua necessidade e deixa a vontade de Deus acontecer sobre a tua existência. Quem está pregando para você entende isso. Daqui a minha esposa que não deixa eu mentir. Em 2014, meu pastor Anderson, eu vou te indicar para ser pastor. Não quero. Tô fora. Meu pastor perguntou por quê? Sou filho de pastor. E vi meu pai na guerra, chorando, sofrendo, chegando em casa abatido por pessoas que ele ajudava e não davam valor. Tô fora disso. A gente se aprende com o erro dos outros. Depois ele chamou eu e minha esposa, junto com a sua esposa. Falou: vou indicar vocês a consagração pastoral. Eu já sabia qual era a resposta dela. Falei: tô fora. Não tem nada a ver comigo não, pastor. Deixa eu ajudando aqui na liderança de jovens. Eu vou ser o eterno ajudante. Fique em paz. Eu não tenho esse mimimi de ter nome. Eu não tenho esse mimimi de ter algo antes do meu nome. Não. Gosto de viver atrás dos bastidores. Eu gostava de ser aquele obreiro que resolvia tudo pro pastor. Sabe, tinha que bater, batia. Tinha que botar gente para correr, botava. Não gostava de ser aquele. Pastor não tinha preocupação comigo. Sabe, não tinha. Entrava mudo e saía mudo. Só falava quando me solicitava. Sempre fui assim. Mas me chamava para bater uma laje, vambora. Eu não sabia fazer laje, mas sabia carregar balde. Me chamavam para faxina, vambora. Me chamavam para isso, vambora. Eu me amarrava, irmão. E até quando eu estava desviado, tinha alguma coisa na igreja eu gostava de fazer. Eu fui o único desviado que nunca foi no carnaval para lugar nenhum. Sempre foi pro retiro. Os meus amigos falaram: tu é maluco, tu tá desviado, tu pode zoar. E eu com meu colchonete indo pro retiro, dormir no CIEP. Quem pegou a época de retiro no CIEP? Aí, irmão, esse negócio de sítio veio agora, irmão. Piscininha, tobogã. Eu sou da raiz, irmão. CIEP. Uma sala como essa, que dava para dormir 20, dormir no 100. Com todo mundo aqui, ó. Ô, pro lado. Era assim. Aí ele chamou, eu falei: não quero. Aí minha esposa: ih, pastor, isso não é pra gente não. Até que um dia Deus falou: ou tu faz a minha vontade, ou eu vou dar um jeito de você entender. Falei: rapaz, fugi da mão do diabo. A mãe ora. Ai, pede para as irmãs. Agora fugir da mão de Deus, como é que é isso? Vai orar para quem? Deus acima de Deus. Pelo amor de Deus. Aí Deus começou a colocar amor no meu coração. Não pela obra dele, porque eu já tinha, mas pela obra pastoral. E entender que a vontade dele era bem maior do que a minha. Aí eu falei: não resisto mais. Abri meu coração e falei: muda. Muda o meu ser. Muda nos pensamentos. E sem eu perceber, meu pastor Sangue de Jesus vai vir aqui esse mês. Ele me botava para fazer algumas coisas que tinha a ver com a atividade pastoral. E eu, crente, não tem que ajudar o pastor. Ele estava inserindo no meu coração o amor. Até o dia que me chamaram. Aí eu tive que ir na sede, né? Aí me chamaram e falaram assim: Anderson, o pastor quer falar contigo aqui na sede. Aí eu falei com a Michelle: Michelle, não vou poder te buscar no trabalho não, porque o pastor está querendo falar comigo. Ela falou assim: tá bom, pode ir que eu já sei o que é. Eu falei: tá bom, não entendi nada. Liguei para minha mãe, ia passar na minha mãe antes. Mãe, não vou poder passar aí não, porque o pastor está querendo me chamando lá na sede. Ela: pode ir, meu filho, que eu já sei o que é. Eu falei: todo mundo já sabe, né? Tá uma bagunça aqui. Todo mundo já sabe, mas quem está chamando? Quando eu cheguei lá, ele: meu filho, vamos embora. A partir de hoje,
acabou a liderança de jovens. Você vai ser pastor de uma igreja. Aí eu tive que falar com a Michelle, e a Michelle falou assim para mim: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Sabe qual é a minha pergunta? Onde nós estaríamos se não estivéssemos no centro da vontade de Deus? Eu nem gosto de imaginar. Onde a minha casa estaria se não estivesse no centro da vontade de Deus? Sem querer te questionar em relação à tua vida, mas alguns de nós estão conseguindo entender que existem lutas que nós estamos passando porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com as aflições. Tem a ver com Deus mandar você dar um passo e você recuar. Tem a ver com Deus mandar você ir para frente e você querer ir para trás. E aqui eu preciso te dizer: se você não estiver no centro da vontade de Deus, não adianta profetizar. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, não adianta clamar, não adianta pedir. A autoridade dos céus reconhece a autoridade da terra. E a autoridade que tu tem, hein, que vem da intimidade, que vem da graça, do poder, da unção, da busca, é que é uma chave. Agora eu vou falar igual coach, é que é uma chave que abre a janela dos céus e libera aquilo que você precisa. Pega na mão desse crente, olha nos olhos dele. Agora tu vai olhar com raiva. Agora é o momento de tu ficar com raiva. Diz pra ele: tá no centro da vontade? Ah, tu tá muito bonzinho. Eu vou dar uma daqueles pastores de antigamente. Pega na mão dele, olha pra ele e diz: está no centro da vontade. Porque se tiver, vai falar e vai acontecer. Se tiver, vai profetizar e os céus vão cumprir. Se pedir, vai ter. Se bater, vai se abrir. E se procurar, vai achar. Mas se hoje você entrou aqui e está dizendo: pastor, eu não estou nesse nível, recebe essa palavra. Deus não erra. Deus não te trouxe aqui à toa. A chuva poderia ter te parado, o cansaço do trabalho poderia ter te parado. Tem gente que entrou com dor, poderia ter ficado em casa. Tem gente que passou luta hoje, poderia ter recuado. Mas se chegou até aqui, é porque tu está dizendo: Senhor, muda a minha história, muda o meu ciclo, enche-me de fé, me dá autoridade, me dá intimidade. E eu profetizo: se o teu coração está desse jeito, se prepare. Nesse culto, Deus já te alcançou, e aquilo que Ele tem para a tua vida será uma profecia cumprida sobre a tua história. Deixa eu correr. E eu termino em 3 minutos. Muitas das vezes, em síntese, podemos até estar profetizando diante da autoridade dos céus, mas Ele conhece o nosso coração e sabe que verdadeiramente aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós pedimos, tem que honrar e glorificar o nome dEle. Por isso Charles Spurgeon está dizendo: para alcançarmos o nível da profecia por meio da fé, temos que entender e saber quem Ele realmente é. Não podemos profetizar no aleatório, não podemos profetizar simplesmente porque precisamos. Temos que profetizar porque sabemos que a nossa profecia vem através da fé, e a nossa fé é um dom que vem de Deus. Escute isso: sem Ele não haveria fé, sem Ele não haveria profecia, sem Ele não haveria atos proféticos, sem Ele o teu futuro estaria em trevas, sem Ele, crente, essa conferência não estaria acontecendo. Sem Ele, o destino traçado para mim e para a tua vida seria de dor, de aflição, de morte. Sem Ele, essa igreja não teria sentido, essa placa não teria valor. Sem Ele, eu e você não teríamos nem chegado até aqui. Sem Ele, tudo que nós estamos vivendo não teria valor nenhum. Sabe por que eu e você hoje temos esperança? Porque um dia uma profecia se cumpriu. Isaías capítulo 9. Coloca aqui, mídia, para mim, por gentileza. Eu e você só temos acesso hoje à autoridade que é liberada pela profecia e pelos atos proféticos, porque há muito tempo atrás,
uma profecia se cumpriu sobre a nossa existência. E quando eu falo sobre a nossa existência, eu falo sobre a nossa humanidade. Coloca a mídia, Isaías capítulo 9, pelo amor de Deus. Isaías capítulo 9. Sempre na minha vez. Miguel pediu, veio rapidinho. Felipe pediu, veio rapidinho. Mas na minha vez. Sangue de Jesus. Bate aí na porta da mídia, meu Deus, pelo amor de Deus. Isso. Vai que a vida eles foram arrebatados. Diz para eles. Isso, obrigado, Denis. Se não fosse você. Isaías capítulo 9. Aí eu vou falando, mídia, aí você vai passando. Eu amo esses meninos. Isaías capítulo 9 vai dizer: mas a terra que foi angustiada. Ah, irmão, pelo amor de Deus, que trecho é esse aí? Não será entenebrecida. Abre aí, por favor, Isaías capítulo 9. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda essa versão aí, meu filho. Entenebrecida, eu não sei nem o que é isso. Eu vou falar algo para você que eu nem sei. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Abre aí Isaías capítulo 9. Pastor, a minha também está entenebrecida, então compra outra Bíblia. Ou escreve aí o significado. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Vamos lá, Isaías capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou-se uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Pastor, não estou entendendo, agora você vai entender o porquê que nós estamos aqui e o porquê tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque Isaías capítulo 9, capítulo 9, verso 6 vai dizer: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo dele está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você consegue entender que a valia da profecia é por conta dele? Então deixa eu te pedir, fecha os teus olhos rapidinho e exalte durante um minuto aquele que vive e reina para todos sempre, porque quem vai carregar a tua fé é Ele, quem vai te dar esperança é Ele, quem vai te encher é Ele. Sabe por que tem graça sobre a tua vida? Porque Ele é. Sabe por que tem esperança sobre a tua existência? Porque Ele é. Sabe por que tem misericórdia e bondade que te segue todos os dias? Porque Ele é. Sabe por que o mal não te toca? Porque Ele é. Sabe por que o maligno não te destrói? Porque Ele é. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ele é o Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, aquele que provê na tua vida. Ele é o Tsidkenu, o Senhor é a tua justiça. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a tua paz. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Ele é o Elion, o mais elevado, o forte dos fortes. Ele é o Sabaote, o Deus dos exércitos. Ele é o Adonai, é o Senhor, é a tua rocha. Ele é maravilhoso, Ele é a palavra, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o amado, Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o bom pastor, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Messias, o Alfa, o Ômega, o início, o fim. Ele é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 47. Ele é o zeloso. Êxodo 34. Ele é o Deus de toda a terra. Isaías 54. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o Deus de Abraão.
Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Silas, Ele é o Deus de Anderson, Ele é o Deus de Toninho, Ele é o Deus de Márcio, Ele é o Deus de Léo, Ele é o Deus da Defete Vilar dos Teles, Ele é o Deus de São João de Meriti, Ele é o Deus do Rio de Janeiro, Ele é o Deus do Brasil, Ele é o Deus do universo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Ele é o todo poderoso da tua história. É por isso que a profecia se cumpre. É por isso que o diabo não pode neutralizar. É por isso que o teu futuro está intacto. É por isso que o teu ano será extraordinário. Eu não vim debaixo de emoção. Eu não vim debaixo de um ambiente somente de uma rotina de culto. Eu vim debaixo da autoridade dos céus em te dizer: fique em paz. Encha o teu coração de alegria. Enxuga as tuas lágrimas, porque o teu futuro está intacto. E aquilo que tu profetiza acontecerá. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Diga: é Ele, por Ele que eu estou gastando.